Para todo sempre seja louvado, exaltado e enaltecido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é tudo em todos, Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus vivo e verdadeiro. Através de Jesus Cristo, do seu Santo Espírito, que é o nosso mestre, eu te convido para mais uma vez estudarmos a palavra do nosso Deus, nessa aula de número 217, cujo tema é libertação financeira, na sua segunda edição. Estamos abordando sobre visão distorcida do Evangelho, que infelizmente muitos irmãos dentro da congregação, dentro das denominações, caminham nessa distorção, nessa aberração. Aula passada estávamos falando sobre a diferença entre ser santo e ser pecador. Estávamos ali elencando vários textos da palavra de Deus, mostrando que nós não somos mais pecadores. Éramos pecadores quando estávamos no mundo, mas agora a divina semente habita em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma em santos. Não somos mais pecadores. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, está escrito o seguinte: quanto à coleta para os santos, veja bem, é bom frisar isso. Fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, não dos pecadores, dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Todos os santos, não todos os pecadores. Gálatas capítulo 2, versículos 14 ao 17. Veja bem o que está escrito nesse texto. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores, veja bem, não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra de lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras de lei, pois por obras de lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Percebe, amados? Efésios capítulo 1, versículo 4 e o versículo 15. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Veja bem, sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Efésios capítulo 3, versículo 5 e o versículo 8. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Deus nos trata como santos, como separados. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Percebe?
Colossenses capítulo 1, versículo 22 e o versículo 26. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Percebe, amados? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 ao 16. Veja o que está escrito. A mim que, noutro tempo, era blasfemo. Veja bem, ele está falando outro tempo, ele era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Pois o fiz na incredulidade ou na ignorância. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé, o amor que há em Cristo Jesus. Versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Presta atenção. Ele se coloca na condição de ser o principal pecador. Mas, veja bem, versículo 16, presta atenção. Mas, por esta mesma razão, foi-me concedida misericórdia, para que em mim o principal, eu que era o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modo quanto hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo, ele diz que ele era pecador, era o principal, mas quando chegou a graça de Cristo, evidenciou no principal pecador a graça e ele se tornou santo. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 24. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália, vos saúdam. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e o versículo 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amados, você acredita que tem pessoas, tem uns cabeção aí, uns cabeça grande, que chega a dizer o seguinte: não, nós somos pecadores justificados. Vai estudar a palavra, meu irmão. Vai pesquisar. Vai conhecer Deus. Nós fomos justificados quando nós éramos pecadores, mas agora não somos mais pecadores. Nós já estamos justificados. Já somos justificados pela obra do Calvário. A redenção, a obra da justificação eliminou todas as nossas transgressões. E como pecador, ninguém entra na presença de Deus. Como é que você vai orar a Deus se você é pecador? Deus nem te atende. João capítulo 9, versículo 31 está escrito: Deus não atende a pecadores. Então para com essa ladainha, com essa, sabe, essa falta de fé, essa falta de instrução e vai estudar. Vai caminhar com Deus.
Ao invés de ficar ensinando errado para as pessoas. Ah, nós somos pecadores, mas estamos... O que é isso? Estamos em justificação? Já fomos justificados? Somos santos e irrepreensíveis? Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo? Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, o Senhor está dizendo nós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas trevas sim, éramos pecadores e malditos sim, mas agora nós somos libertos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Judas, versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Olha o que Judas está escrevendo. Aí ele continua dizendo, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aos santos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esses incensos são as nossas orações. Orações dos santos, não de pecadores. Pecador não ora. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. As nossas orações entram nas narinas do Senhor, entram nos seus pulmões e entram na sua relação sanguínea. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Fazemos parte de Deus através das nossas orações. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, não dos pecadores, dos santos. Então, por conclusão, o normal do crente é ser santo, o anormal é pecar. 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Temos natureza pecaminosa, cometemos pecado sim. Agora, eu posso entrar na presença de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de toda injustiça a partir do momento que eu peço perdão, que eu me conserto com Deus. E só através do arrependimento, só através dessa condição é que eu posso entrar na presença de Deus. Agora eu posso entrar na presença do Senhor porque eu sou santo. Deus não tem filho pecadores. Sabe por quê? Porque Deus é santo. E santo só pode ter filho santo. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Entenda o seguinte: Deus não te vê como você se vê. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.